Independente, todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, nessa quinta-feira, hoje é dia 8 de setembro, o ano é 2022, é sempre um prazer nós estarmos juntos. Ontem foi um dia importante, onde foi feriado nacional, e apesar do mau tempo, em chuvas, em alguns municípios, mas tivemos o desfile. Quem não gosta de um desfile? Quem já não participou de um desfile? E todos nós sabemos a seriedade que é construído, que é planejado o dia 7 de setembro. Parabéns ao povo brasileiro, que ontem participaram com as suas bandeiras amarela, azul e verde, ordem e progresso. Parabéns. As crianças bem agasalhadas, acompanhadas dos pais, enfim. Então, ontem foi um dia assim, foi um dia muito especial. Ontem foi um dia que a gente, mais uma vez, nos emocionamos pela nossa bandeira. E também vendo as Forças Armadas desfilarem de uma forma assim muito segura, né? E tivemos alguns municípios que também os colégios participaram, então foi um dia assim memorável, um dia inesquecível. Só tem uma bandeira que nós temos que bater palmas, porque essa é a maior de todas as bandeiras. Não é a bandeira do Figueirense, não é a bandeira do Flamengo, não é a bandeira da seleção brasileira, é a bandeira brasileira. E tem uma coisa muito bacana, no centro da bandeira, escrito assim, ordem e progresso. Nós queremos ordem, mas também queremos progresso. Sejam todos bem-vindos em mais uma edição do Show da Tarde na Premier TV. Agora nós vamos entrevistar uma personalidade do nosso país, um gestor, Rodrigo Alvim. Boa tarde, seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês nessa TV que hoje abrange bastante a nível nacional, né? Graças à tecnologia, que é coisas que eu vim trazer aqui de informações para vocês. Fale para nós então do teu sucesso, do sucesso do teu empreendimento. Então, eu comecei uma família da área de laboratório de análises clínicas, né, o qual eu trabalhei em vários setores dentro do laboratório. Então, eu peguei esse know-how de laboratório, o qual hoje fazem já 7 anos que nós estamos aqui na região de Florianópolis com uma distribuidora, tá? Também com uma imobiliária, uma clínica nutricional e agora com uma loja também especializada em vendas de vinho. O nosso foco principal, tá, sempre foi o quê? Vendas online. Eu peguei muita dor, principalmente na área de distribuição de produtos de laboratório, de clientes pequenos, né? O Brasil, antes de virem as grandes empresas que trouxeram os sites, marketplaces, né, e-commerces próprios, ele era preso ao vendedor clássico. O vendedor tinha que chegar na sua empresa, no seu laboratório, na sua farmácia, no seu hospital e fazer o pedido. E te forçava a fazer aquele pedido mínimo, pagamento nas condições que tinha. Então, as vendas online, ela vêm de um jeito de conseguir captar pequenos clientes. Porque eu sempre falo, o que vale é a venda, não é o ticket. As pessoas aí se baseiam no cliente, aquele que compra em grandes quantidades, mas o que vale é vários tickets de vários clientes diferentes. Então, eu como gestor, hoje eu posso dizer que eu sou um especialista em vendas online e marketplace, e de diversos segmentos, que é imobiliária, que é uma distribuidora de produtos de laboratório, que é uma clínica de nutrição, que eu vou explicar um pouquinho também,
e também agora com vendas de vinho online. Rodrigo, e a entrega, qual é o prazo? Então, como é que funciona? Hoje, as empresas, para ter credibilidade de venda online, para tu confiar que vai comprar um produto, esse produto vai chegar assim, o melhor jeito de começar vale para todo mundo, tá? Quem vende caneta, vende óculos, ou vende grandes equipamentos, celulares, computadores, começar com marketplace. Eu vou até falar um pouquinho a diferença entre marketplace e e-commerce, né? O pessoal tem muita dúvida. Marketplace, eu acho que eu posso falar o nome das grandes empresas que hoje são lideradas no Brasil pelo Mercado Livre, Shopee, né? O que eles são? Eles são empresas que trabalham junto com o vendedor para chegar no cliente final. Eles garantem essa venda. Eles cobram uma comissão em cima disso, mas garantem que tu, comprador, o cliente final, receba exatamente aquele produto que está anunciado. Então, prazos de entrega, hoje, só para vocês terem uma ideia, o Mercado Livre, a gente consegue entregar, se um cliente hoje entrar no nosso site, comprar até as 4 da tarde, ele recebe em São Paulo amanhã. A quantidade que ele precisa. Ele não precisa fazer grandes compras. Por isso que o comércio eletrônico está em alta. Hoje, o cliente final não precisa fazer grandes estoques. Ele compra um produto, um dentista compra agulha, ele usa 100 agulhas por mês, ele pode comprar uma caixinha de agulha, e quando está terminando, lá faltando 10 agulhas, ele faz um pedido e em menos de 24 horas chega na região dele. Rodrigo, desse pool de empresas, né, que você está à frente como gestor, qual delas você tem um carinho especial, um atendimento especial? Todas, hoje, né, a gente trabalha com grande carinho, porque eu sou um empreendedor nato, né? Se pegar minha carteira de trabalho, eu trabalhei como funcionário, mas trabalhei com meu pai, então na época não se registrava os filhos, né? Não se registrava os filhos. Então eu sou empreendedor nato, sempre trabalhei por conta. Hoje, em termos de número, a RM Distribuidora, que é focada em laboratórios, que atende o Brasil inteiro, na área de marketplaces, vendas tradicionais a gente atende órgãos públicos, licitações. Hoje ele é o nosso maior foco por causa do faturamento. É a empresa que mais fatura. Qual é o produto para as pessoas entenderem? Vocês vendem o quê? Feijão, vinho, arroz, carne? O que é que vocês vendem? Vamos lá. A distribuidora é focada... Porque tu estás falando de uma linguagem que poucos ainda conhecem, conseguem discernir, né? Então, para as pessoas entenderem com maior facilidade, nesse pool de empresas que vocês têm, quais são os produtos que vocês comercializam? A distribuidora é mais focada mesmo nos prestadores, nas empresas da área da saúde. Então, o cliente final normalmente não é atendido, não é o foco, mas ele pode comprar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Aquela mulher que cozinha em casa, faz receitas, ela precisa de um copo Becker de vidro, de laboratório, aquele clássico, né? Tem lá no nosso e-commerce. Me cita 10 produtos para a pessoa física. Para a pessoa física, lá tu pode entrar, tu pode comprar vidraria, que tu pode ser usada na tua cozinha, no teu laboratório, no teu hospital. Tá? Tu pode comprar, se tu é uma pequena clínica de estética, tem agulhas, seringas, luva descartável, touca, toda essa linha de material descartável. Isso para pessoa física e jurídica. Está aberto? Depende. Alguns produtos a gente só vende para empresas da área da saúde. Vamos dar um exemplo, um teste de HIV que é feito em laboratório, só laboratório. Tá? Então, na distribuidora tem isso. A gente atende mesmo, incrível que pareça, clientes que entram no nosso site e são cozinheiro. Eles compram parte de vidraria. Aqueles balão volumétrico para aquecer comida. Então, é bem amplo. Claro que o foco é mais nos laboratórios. Ô Rodrigo, o nosso tempo é tão limitado, eu estou assim te espremendo e tu estás saindo super bem, porque é o seguinte, quando um convidado nos dá o prazer de estar conosco, a gente procura fazer perguntas que atenda o telespectador, sim, que atenda o internauta, que nós chamamos de consumidor, né? Claro. Isso que é importante, né? Quando a pessoa compra algo dentro da tua gestão, a pessoa não tem como ter perda. Não tem, porque hoje o que mais se fala aí, eu comprei tal, o site não funciona, aqui não funciona, enfim, não existia, tal, eu comprei e não recebi, e dentro do gestão de vocês, né, não tem risco da pessoa ter perda.
Não, por quê? Todo site ou todo marketplace existe as reputações. Por exemplo, se tu entrar nos nossos anúncios no Mercado Livre, tu vai ver lá que nós somos a melhor classificação de venda. Como é que a pessoa pode diferenciar aquele site que ele é verdadeiro, real? Então, assim, normalmente... Já que tu estás nesse mundo aí, tu pode poder dar uma luz. Quantas pessoas que já levaram... Né? Quantas pessoas que já levaram quem tem um medo, preju? muita gente, tá? Só para vocês terem uma ideia rapidinho, como é um mercado forte, tá? Só esse ano foi 24 bilhões de acessos em sites para compra online no Brasil. No projeto de vocês, como gestor, a pessoa não tem como ter prejuízo. Comprou, recebeu. Daí eu vou dar dica para você, cliente final, que quer começar a comprar online e tem medo de comprar. Pode ser em qualquer outra empresa. Eu estou falando do teu negócio, especificamente do teu negócio. Não, na nossa empresa não. A nossa compra é garantida. Isso, eu quero saber da tua empresa, como garantida. Gestor. Então, a pessoa entrou lá, não tem como a pessoa ter prejuízo. A pessoa comprou um produto e o nosso estoque errou, falhou, mandou um errado, diferente do que ele comprou. A gente emite uma etiqueta de volta, ela manda o produto de volta, aí ela tem a opção de pegar o dinheiro de volta. É segurança total, então. É segurança total, né, Rodrigo? É segurança total, né? Se tu entrar hoje no nosso CNPJ, o nome da empresa, tu vai ver que não tem reclamação, não reclame aqui, nada. Isso é importante, né? Mas eu digo até uma dica para todo mundo. Que tem eu não quero que tu fique constrangido de eu estar fazendo essas perguntas, porque são perguntas costumeiras, né? Maneira alguma. Mas eu quero dar uma dica para o consumidor aquilo que eu sempre digo, né? Quando a gente tem essa oportunidade de trazer alguém que tem assim, um discernimento, tem uma capacidade, a gente procura fazer a pergunta dos nossos telespectadores. Claro. Dos nossos. Somente aquelas pessoas que não têm vez e não têm voz, né? Por isso que eu digo, quer começar a comprar online, use os marketplaces, use o Mercado Livre, o Shopee, porque eles garantem a compra. Vamos dar um exemplo. Você é um comprador, eu sou o vendedor, você compra no Mercado Livre, o dinheiro não vem direto para mim. O dinheiro fica no Mercado Livre. O Mercado Livre vai te perguntar, chegou o produto, está tudo ok? Sim, ele libera o dinheiro. Ô, Rodrigo, esse pool de empresas que você comanda, que você como gestor, né, o funcionamento dele é 24 horas? Exatamente. Faz as empresas faturarem 24 horas sem estarem abertas. De segunda a segunda? Segunda a segunda. A gente vende microscópio às 2 da manhã. Um dono de um laboratório tem essa oportunidade de comprar um microscópio às 2 da manhã. Mas tu não fica ali 24 horas, né? Não, é sistema. Sistema. Antigamente a empresa tinha que abrir as portas para ter faturamento. Eu sei. Hoje, quem não abrir, gente, eu vou até falar, olha na câmera, quem não abrir acesso online nas suas empresas vai ficar para trás. Ô, Rodrigo, mais uma pergunta. Uma pergunta de um leigo, né? Eu entrei no teu site, comprar um produto das empresas que tu representa. Lá tem um telefone que eu possa tirar dúvidas? Tem. Ótimo. Telefone, e-mail e WhatsApp. Não, eu quero telefone. Eu quero falar com alguém da empresa. Tem o saque. Beleza. Isso aí a gente bate muito forte. O pós-venda. Né? Isso é credibilidade. Com certeza. Eu vou ligar antes para saber. Isso é credibilidade. A gente dá ferramentas online, mas eu acho que o atendimento ainda tem que ser o saque pessoal. A pessoa, não robô, né? Para ter credibilidade. E tirar dúvida também. Agora está sendo uma delícia essa nossa entrevista. Né? E o Rodrigo não ficou nervoso, né? É porque ele tem segurança no que faz, né? Isso é importante, né? Sim, porque todos os segmentos nossos, inclusive a clínica nossa de nutrição, que é a Fernanda Sena, os atendimentos iniciais são tudo remoto. Faz agenda remotamente, pega o feedback da nutricionista também, se não pode voltar no consultório, atendimento online. Então, hoje a tendência é isso. A imobiliária, o anúncio é a vitrine. Tem gente que compra hoje imóvel sem entrar nele, por causa das fotos, vídeo, a descrição bem feita. Então, são fatores importantes para quem quer trabalhar no segmento online. É a vitrine. Rodrigo Alvim, gestor de um pool de empresas. Cara, não é fraco, não. Um pool de empresas, né? Nosso tempo já encerrou. Agora, as tuas considerações, pode falar o que você desejar, telefone, site, e-mail, enfim, fique à vontade. Muito obrigado, tá? Vou falar hoje que a gente está na frente da gestão da Rodrigo Alvim Imóveis, que é focado em imóveis aqui na região de Florianópolis e Balneário Camboriú, certo? Temos a clínica de nutrição Fernanda Sena, ela é farmacêutica bioquímica e nutricionista especializada em emagrecimento de forma sem ser severa, né? Então, quem quiser nessa parte também tem a Fernanda Sena.
Temos a RM Distribuidora, que é focada mais na área da saúde, mas tem vários produtos também para consumidor final. E temos hoje nosso projeto piloto, que eu vou dar aqui de antemão, que não está funcionando, mas vai ser, que é a venda de vinhos online, que já existe, né? Não é novo, mas vamos focar nisso, que é vender o prazer de um bom vinho que todo mundo quer. E agora faltou mais, para a gente fechar com chave de ouro, as redes, o telefone, enfim. Então, vamos lá, você pode entrar hoje no Instagram, que lá vai estar tudo, né? O Instagram da RM é @RM Distribuidora Limitada. O Instagram da imobiliária é rodrigo.alvim.imóveis. E da Fernanda Sena é @NutriFernandaSena. Rodrigo, eu gostaria de ter mais tempo, mas protocolo é protocolo. Foi um prazer te receber. Muito prazer. E ficamos à tua inteira disposição. Muito prazer. Fico à disposição também e muito à disposição de quem quer essa parte de conhecer mais os comércio eletrônico, que é a minha especialidade. Obrigado. Valeu. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Stupid to love you, was I
Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. Sempre entrevistando aqui pessoas profissionais das mais diversas áreas de negócios, das mais diversas áreas de atuação, que sempre contribuem de forma positiva para a nossa sociedade. E hoje vamos conversar aqui com a Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer por esta oportunidade, por esse bate-papo. Muito bom. A Vanessa, que é agente de viagens, né, Vanessa? Isso. E agente de viagens da Clube Turismo. Exatamente. Muito bom. Então, fique à vontade para falar para nós, para os nossos telespectadores, um pouco sobre o teu trabalho. Legal. Então, o meu trabalho, ele é focado nas experiências de viagem, principalmente nas pessoas que não querem se preocupar com nada, né? Então, eu cuido do roteiro, selecionando os melhores hotéis, os melhores voos, para aquelas pessoas que não têm tempo. Hoje em dia, o nosso tempo ele é muito precioso, né? Então, às vezes, ficar procurando o melhor voo, o melhor preço, o melhor hotel de tal local, e às vezes nem conhece o local. Então, o agente de viagem, ele está, como eu estou aqui, para facilitar a vida de quem quer conhecer o mundo, né? Eu sempre falo que o agente de viagem, ele transforma o seu sonho em viagens, né? Porque eu sempre falo que levo o pessoal aí a conhecer o mundo que é possível. Hoje em dia está muito mais fácil. Hoje está bem mais acessível. Bem mais acessível. E esse teu trabalho é fantástico, assim, porque imagina a pessoa ter que pesquisar tudo, né? A trabalheira que dá, e às vezes não conhece também lá a região onde vai, Exatamente. vai conhecer, enfim, viajar. E você faz esse trabalho, então facilita a vida das pessoas e numa visão mais ampla ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas viajam, conhecem mais, né, sobre o mundo, sobre as coisas, isso é muito legal. E eu sempre falo que eu sempre gosto de falar pro meu cliente, né, que vem até mim, que eu consigo diminuir os perrengues que acontecem durante a viagem, né? Verdade. Existem muitos, principalmente pro internacional. Como é que eu chego numa imigração? Que documentos eu preciso para chegar numa imigração? E o agente está preparado, né? Eu sempre gosto de frisar, gente, eu viajo pelo mundo, eu sei como é que é, então eu consigo dar tá ali para ele, né, da melhor forma possível, por alguém que já é experiente no assunto. Claro, você tem informação e tem experiência no assunto, então, claro, consegue passar essa expertise, esse know-how, digamos assim, para as pessoas, para que elas tenham uma viagem mais tranquila possível. Exatamente, ter a tranquilidade, porque quando a gente entra de férias, a gente não quer se preocupar com nada, né? A gente não quer se preocupar, será que eu vou perder o voo? Como é que eu vou chegar lá? Se eu vou precisar de um seguro viagem, se eu vou precisar disso ou daquilo. Ou o seguro viagem, até falei de um ponto muito importante, o seguro viagem é algo essencial hoje em dia. Ele é muito focado no internacional, mas eu digo que um seguro viagem nacional, ele é muito importante porque se a gente tem um plano de saúde nem sempre cobre a nível território nacional, né? Então, se acontece algum acidente, infelizmente, de ninguém está escape, o seguro vai estar ali colocando, né? Então, um agente de viagem, ele vai falar isso para o cliente, né? Vai explicar. É verdade, facilita, porque imagina uma viagem, seja nacional ou internacional, sempre tem uma série de detalhes que a pessoa, como tu falou, quem sai de férias não está afim de passar as férias se estressando com uma coisa ou outra, enfim. E vocês fazem viagens assim, tanto de turismo, de lazer e viagem de negócios? Como é que funciona? Os dois. Tanto corporativa, a gente chama de viagens corporativas, né? Que é focado em empresas que possuem funcionários, representantes, né? Que é representante comercial, que precisam viajar o mundo inteiro, ou território nacional e tudo mais. Então, a gente, às vezes, ter um funcionário só para uma empresa para ficar pesquisando passagem, pesquisar hotel, pesquisar o transfer que precisa pegar o funcionário, a gente faz toda essa parte. Pode contratar. Exato, terceirizar, né? Terceirizar essa parte. Exatamente, não precisa a empresa se preocupar com isso, né? Você tem um funcionário lá se dedicando a isso. Exato. Então não perde as horas produtivas do funcionário. Ele pode se dedicar a uma atividade lá mais produtiva, digamos assim, no sentido de produzir para a empresa mesmo lá. Isso, local, exatamente. E passa isso para quem é especializado no assunto e resolve e fica mais tranquilo, né? Isso, e muito assim, dá um resultado bem legal. Normalmente as empresas, elas gostam muito dessa parte de terceirização. E como é que é o nome da empresa de vocês? Clube Turismo. Clube Turismo. Isso. Na verdade, trata-se de uma franquia, né? Hoje já contamos com mais de 500 franqueados pelo Brasil. Isso. Inclusive está passando, né, imagens na tela. Isso, essa sou eu. Viajando aí em Nova York. Puxa, olha só. Viajar tudo de bom, gente. Eu e meu marido. Ele que é o principal aí, meu mentor, meu companheiro. Você está acompanhando aqui? Está aqui acompanhando os bastidores. É o Matheus. Muito bom. E
te acompanhe nas viagens também, olha só que legal. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores, né, procurar a Vanessa para ter esse acesso aí a esse atendimento personalizado, esse conhecimento, né, e a pessoa que conhece aí o mundo todo, viaja, sabe todos os detalhes e tem formação e tem experiência no assunto, né, muito bom. Com certeza. Isso é muito legal. E hoje as pessoas têm mais facilidade, né, para viajar, porque houve uma época que era um pouco mais, o acesso não era tão fácil. Era mais difícil até por causa da internet, né? Não tinha toda essa questão da... E também gera muito, assim, para te entregar na mão de alguém, porque, querendo ou não, trata-se de um financeiro, quando tu viaja, trata-se de um financeiro maior, né? Sim. Não é qualquer um que você vai confiar. E hoje a internet, ela conseguiu aumentar essa gama de pessoas para a gente poder confiar, ter autoridade, né? Como estamos aqui conversando, claro, né? Isso, E quanto mais experiência as pessoas tiver, mais fica melhor e a pessoa se sente mais confortável, né? Exatamente. É uma relação de confiança. Eu sempre falo que hoje em dia viagem é uma relação de confiança. Isso, com certeza. Quem faz a viagem contigo, né, fica satisfeito, também já vai indicar para mais pessoas. É relacionamento, né? Isso, é indicação, boca a boca. Eu sempre falo que o boca a boca é o marketing mais antigo, mas hoje em dia... É o mais eficaz, continua sendo o mais eficaz. O mais eficaz, porque, exatamente. Né, o cliente satisfeito, ele vai te indicar para várias outras pessoas e isso cria uma corrente positiva, isso é muito bom. Né? E os principais que vêm até mim são de indicação. Claro, conheço um amigo que viajou, digamos, né? Com vocês e ficou satisfeito, puxa, então quando eu pensar em viajar, vou procurar a empresa de vocês. Com certeza. E vocês estão há quanto tempo no mercado? É uma franquia, né? É uma franquia, né? Tem no Brasil todo? Tem no Brasil todo. Tem no Brasil todo, a gente possui. E a franquia de vocês, ela fica aqui Fica aqui em São José, né? Hoje eu trabalho como home office. Sim. Então eu consigo, mas quero um atendimento personalizado pessoalmente, te marca um café, a gente marca uma sala no coworking, não tem problema. Eu vou até o cliente, é uma coisa muito personalizada e pensada. Isso, até ia falar isso, se quiser até passar para os nossos telespectadores, como é que faz para conhecer melhor o teu trabalho, até para contratar alguma coisa, pegar dicas, enfim, como é que funciona? Pode entrar lá no meu Instagram, é @Vanessa da Viagem, lá consta ali todos os meus contatos, inclusive o WhatsApp, já vou deixar aqui com vocês. Vanessa da Viagem. Isso, bem prático, bem fácil de acessar, né? Bem tranquilo, é para botar, é para deixar na mente. E grava, né? Fácil de gravar. Fácil de gravar. Vanessa da Viagem. Isso. E o meu telefone 99622-8412. É só me chamar lá que a gente faz todo o contato, a gente conversa, faz de acordo com a necessidade de vocês. Olha só, faz o atendimento personalizado. Vanessa da Viagem. Então, isso. Olha só, fica a dica então para os nossos telespectadores. Você que tem vontade de viajar, seja viagens a lazer ou viagens corporativas, também empresas que estão nos assistindo, né, empresários. Isso mesmo. Também, né? Podem procurar então a Clube Turismo com a Vanessa e ter esse atendimento personalizado. É uma pessoa que tem expertise, tem know-how, tem como se diz, tem teoria e prática, né? Conhece. Total. Então isso é muito bom, né? Então ótimo, fica aí a dica, então procurar a Vanessa da Clube Turismo, tá bom? Show. Então obrigado, Vanessa, pela tua participação no nosso programa, pelas informações que nos repassou para os nossos telespectadores e desejamos cada vez mais sucesso. Obrigada pela oportunidade, obrigada que estão todos assistindo aqui também. Então tá bom, muito obrigado. Obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que...
na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. E vamos conversar agora com a doutora Suelen. Boa tarde, doutora Suelen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem? Doutora Suelen, que é nutricionista. Isso. Então, fica à vontade, doutora Suelen, para contar um pouco para nós, para os nossos telespectadores, um pouco sobre o teu trabalho. Eu sou nutricionista, então trabalho com a área clínica esportiva. Eu atendo dentro da loja Gold Suplementos, que é a minha loja, né, junto com meu esposo. Então, meu consultório fica ali, a gente faz uma consultoria. Então, o paciente, né, o cliente chega ali, ele busca um objetivo de emagrecimento, mas também eu tenho que ter esse olhar mais clínico, né, além do objetivo que a pessoa busca, né, esse emagrecimento, área esportiva. Vocês fazem um trabalho integrado, digamos, a questão da suplementação, né, que é proteína, enfim, tem vários produtos, né? E também a questão da orientação nutricional, é isso? Faz um trabalho conjunto, né, para as pessoas. Isso, então essa orientação nutricional, ela, claro, vai ter que ser em cima do objetivo da pessoa, mas a gente busca saber, né, faz uma anamnese mais clínica também. Que é uma espécie de um diagnóstico, né, uma análise. Isso. Então, saber se a pessoa tem algum problema de saúde, né? Então, envolve vários aspectos na consulta. Claro. Isso é ótimo porque, claro, a suplementação ela é importante e tal, mas é importante ter esse acompanhamento de um profissional, que é o teu caso, que é uma pessoa especializada no assunto, né? Para fazer isso da melhor forma possível, para ter os melhores resultados, enfim, né? Isso a suplementação, ela deve ter uma orientação, né? E se for de um nutricionista, é melhor ainda, porque a gente consegue adequar dentro da alimentação dela, dentro da dieta, a parte da suplementação também. Então, não é só sair tomando qualquer suplemento, verdade, né? A gente tem que ter essa... Até porque cada pessoa tem um biotipo, tem uma resposta também diferente a determinadas, conforme o suplemento, enfim, até o resultado também pode ser diferente para cada pessoa, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem questões, por exemplo, um pré-treino, né, que a gente chama, que tem ali cafeína, então tem pessoas que já não podem utilizar o pré-treino. Então, não é só chegar com um objetivo específico, né? A gente também tem a parte dessa orientação ali, qual suplementação tomar, o que é adequado para chegar no objetivo da pessoa. De acordo com o objetivo de cada um. Algumas pessoas às vezes querem emagrecer, outras querem ganhar massa muscular, quer dizer, pode ter os mais diferentes objetivos, né? Isso, a maioria das pessoas, elas chegam com o objetivo de emagrecimento mesmo. Hoje a gente tem no Brasil um índice de obesidade, de sobrepeso muito alto e está crescendo cada vez mais. A OMS, ela fez ali uma pesquisa, né? Em 2022 para chegar em até 30% esse percentual de gordura. Então a gente fica preocupado, né? A área da saúde, a gente tem que ter todo esse cuidado aí com a questão da obesidade. A gente até conversava, né, nos bastidores aí sobre uma verdadeira pandemia hoje de a perda da massa magra, né? A perda de massa muscular, digamos assim. Além da questão da obesidade, a atividade física ela é importante justamente para que a pessoa não perca essa massa muscular que ela já tem. E aí que entra também a parte da suplementação. Se tem uma alimentação adequada, né, uma suplementação adequada, ela não vai estar perdendo essa massa muscular. Isso é importante, né? Imagina, se você fortalece a musculatura do corpo todo, você vai ter menos dores nas costas, vai ter mais disposição, vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Exatamente. E assim, a nutrição, eu sempre digo, né, além de te trazer nutrientes, de te trazer essa fonte, né, nutritiva que vai te deixar mais saudável, ela também previne doenças como obesidade, né, a diabetes também, então doenças cardíacas, enfim, e tantas outras, né, que acabam vindo em consequência de não ter uma alimentação adequada, que é o primeiro ponto, a parte nutricional, né? E depois por não fazer atividade física. E vocês unem essas duas questões que recomendo as pessoas, orientam para fazer atividade física, a suplementação correta e em conjunto, né, alimentação e exercício, né, nessa linha, né? Isso. Ali na Gold, além de ser a loja de suplementos, né, que a gente tem ali no Pagani, dentro fica o meu consultório. Então a gente uniu as duas coisas, né? Tanto a parte nutricional quanto a parte de treinamento também e a parte da alimentação. Então é sempre um conjunto, né? E com todas essas partes, a gente consegue chegar no objetivo que a pessoa quer. Olha só, claro, consegue, dessa forma integrada, consegue um resultado muito melhor, né?
Então, realmente, fica a dica aí para os nossos telespectadores, procurar, então, a doutora Suelen. Onde que fica a loja de vocês? Fica na Avenida Atílio Pedro Pagani, ali na Palhoça mesmo, no edifício solar de Gaia. Ah, sim. Olha só, que bom, né? Então a pessoa chega lá, vai adquirir um suplemento, né? Fazer um exercício, musculação, enfim, conforme a atividade que a pessoa queira. E também já pode contar com a tua orientação. Exatamente. Né, de nutrição mesmo. É uma orientação bem completa, né? Porque além de ter ali a consulta, passa pela anamnese nutricional, onde eu também vou estar solicitando exames de sangue para a gente verificar se tem alguma patologia, algum problema de saúde. Importante observação. Então é bem completo, assim, para a gente realmente orientar, né? Sim, sim. É uma forma bem, a gente chama de uma visão holística, que é a visão do todo, né? Visão integrada. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tem que ver se cada pessoa tem uma característica, né? Tem. Ou pode ter alguma patologia também que esteja ou engordando muito, digamos, ou adquirindo muita, ou também às vezes tem gente que não consegue adquirir, tem dificuldade para adquirir massa muscular também, né? Muitas vezes o paciente chega com um objetivo. E a gente está ali, né? Eu estou ali para orientar justamente ali. Quando eu analiso os exames de sangue, eu já consigo verificar tem que se ele tem uma pré-diabetes, se ele tem uma dislipidemia. Então, assim, dislipidemia, que uma gordura, né, exacerbada ali na... Sim, olha só. Isso é muito importante. Então, é um atendimento personalizado, né? De quem tem expertise, tem know-how no assunto, né? Conhecimento e experiência. E também integrado com a Gold, que é Gold Suplementos, é isso? Isso, Gold Suplementos e Nutrição. Nutrição. Aí meu consultório fica ali, né, junto, dentro. Né? Que bom. E, então, doutora Vanessa, como é que faz para conhecer melhor o teu trabalho, o trabalho de vocês lá, da Gold, enfim? Pode estar entrando em contato, né, pelo Instagram, @nutri_Suelen Fagundes, ou pelo da loja, né, Gold Suplementos e Nutrição. É bem fácil ali de encontrar passando na tela, né? @nutri_Suelen Fagundes. Isso. Né? É se bem procurar fácil. também por Gold Suplementos, também vai encontrar a gente lá. Então, de qualquer forma, ou pela Gold ou pela Nutri, né? Vanessa, né? Que Suelen. Desculpe. Suelen, né? Doutora Suelen, né? Nutrição. Isso. Vai conseguir ter acesso, então, lá, conversa com vocês pelo Instagram e já pode ter alguma dica, enfim, até marcar uma consulta. Isso, forma. daí a gente passa ali as orientações também, né? De como que funciona todo o atendimento. Sim, sim. A consulta, muito tudo bom. Certinho. Então fica a dica aí para os nossos telespectadores, procurar a doutora Suelen, ali na Gold Suplementos, aqui em Palhoça, né, no Pagani. Isso. E ter acesso a esse trabalho aí personalizado, integrado, né, para atingir o seu objetivo, que é saúde, né, afinal das contas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida e ter mais saúde, né, além de alcançar os objetivos também, que seja emagrecimento, que seja aumento da massa muscular. Objetivos, digamos, estéticos, né? Também. Que é importante, questão de estética, questão de saúde, então, de forma bem integrada, né? Bem bacana. Isso aí. Então, tá bom, a gente agradece, então, doutora Suelen, a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E desejamos cada vez mais sucesso. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí. Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí. Ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Na
mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Olá, boa tarde. Já estamos de volta no programa Show da Tarde, aqui nos estúdios da Prime TV. E quero fazer um convite, você que está em casa nos assistindo e representa alguma empresa ou tem alguma empresa, queira divulgar seus produtos, seus serviços, entre em contato aqui conosco, que será sempre uma satisfação recebê-los ou recebê-las aqui em nossos estúdios. E hoje nosso bate-papo super especial, nosso convidado, Luiz Otávio. Seja muito bem-vindo, boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bem? Irineu, muito obrigado primeiramente pelo convite, uma boa tarde a todos os telespectadores. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa área condominial, né? Vamos ver o que o pessoal vai nos perguntar aí. Certo. Essa área de condomínios é muito abrangente, né? É um segmento muito forte aqui na região, né? E eu tenho uma curiosidade, gostaria de lhe perguntar, quando a gente vê um condomínio, a gente vê um prédio, né? Ele só precisa de um CNPJ para ser constituído, ou precisa de mais alvarás, licenças? Como é que funciona essa parte, então, de condomínios? Então, na verdade, a criação do condomínio ela é muito anterior à criação do CNPJ, né? Então, assim, quando tu tens um condomínio, normalmente as construtoras fazem a incorporação do empreendimento antes, aí fazem o registro de uma minuta de convenção, e aí, depois da construção desenvolvendo, antes da entrega do condomínio, eles precisam tirar alvará junto à prefeitura, junto ao corpo de bombeiros, é preciso fazer toda uma junção de documentos para que o condomínio possa ter a sua obra autorizada e, posteriormente, então, a criação do CNPJ. E com a criação do CNPJ, existe daí a necessidade de outras situações para que o condomínio seja constituído, inclusive a assembleia de instalação do condomínio. Essa assembleia de instalação, a gente vai preciso eleger um síndico. Não existe condomínio sem síndico. Isso é lei. Então, se não tiver essa assembleia, eleição do síndico, não existe um condomínio. Então, não é só um CNPJ, não. Existem outras tantas regras para a criação. Perfeito. Então, nesse contexto, a gente imaginava que era só um condomínio, mas existe uma burocracia, existe bastante coisa por trás de tudo isso, sim, né? Sem dúvida. E uma dúvida também que eu tenho, o síndico ele trabalha sozinho, ele tem mais pessoas, ele tem conselho fiscal, tem alguém que auxilia o síndico também?
ele presta conta para o condomínio, não? Como é que funciona essa parte legal, então? Então, como eu disse, todo condomínio, para existir, precisa da eleição de um síndico. E, além disso, existe também a necessidade da aprovação de uma convenção. E essa convenção ela vai ditar as regras dessa administração, né? Seja botando a responsabilidade do síndico, o que o síndico tem que, por obrigação, fazer, apesar de existir também essas obrigações no Código Civil. E aí, cada condomínio vai ter a sua particularidade, mas, em regra, todas as convenções prevêem pelo menos a criação de um conselho, seja ele consultivo ou fiscal, ou às vezes até os dois conselhos, ou às vezes um conselho com as duas funções, né? Um conselho que seja fiscal e consultivo. A criação do CNPJ, que a gente respondeu na pergunta anterior, serve para que o condomínio também possa realizar a contratação de equipes de funcionário, né? Então, assim, tendo o CNPJ, o condomínio tem a possibilidade de contratar zelador, porteiros, equipe de limpeza, mas não é algo que a lei exija que tenha, mas para que possa existir e auxiliar o síndico nessas funções, porque administrar o condomínio, tem que fazer limpeza, portaria, zeladoria, é impossível que o síndico faça. Então, para que a gente possa ter essas equipes dentro do condomínio, é importante que o condomínio tenha o CNPJ, então. Exato, até para mesmo a gente entender que aquele condomínio bonito, aquele condomínio bem localizado, ele precisa de uma manutenção, precisa de alguém que administra, né? E um fato bem curioso, assim, que eu tenho nesses últimos anos, a gente teve uma pandemia, né? Então, teve bastante pessoas em casas, no seu trabalho, tudo trabalhando em home office. Como é lidar com esses conflitos, né? Como é que é a questão de barulho, né? Porque um morador tem o mesmo direito do outro, se um faz barulho, seja ele vizinho, seja ele embaixo, em cima, né? E também é só ligar para o síndico, precisa fazer uma coisa escrita, até porque dependendo da situação, imagino eu, né? Que isso pode gerar um processo, né? Então, como é que funcionam esses conflitos? Como é que é lidar com esses conflitos? Poderia nos explicar um pouco? Claro. Então, a questão dos conflitos e os direitos, existem alguns direitos que são previstos em lei, né? Existem os direitos do condômino, alguns direitos também são ampliados junto à convenção. Algumas regras são importantes serem criadas quando da aprovação da convenção, frente à criação do regimento interno, porque o regimento interno é que vai prever os horários para reformas, horário de mudança, os dias e horários que podem ser utilizados a algumas áreas comuns. Então, assim, quanto à questão da pandemia, ela realmente trouxe um desafio para todo administrador condominial, porque nenhuma convenção ou regimento interno estava prevendo quarentena, né? Os moradores todos trancados dentro das suas residências, trabalhando, estudando dentro de casa. Só que a vida condominial continuou, as pessoas podem ter gente nova chegando, então mudança de gente saindo, gente entrando, moradores novos chegando no prédio, querendo reformar os seus apartamentos, então o que a gente sugere, né? Que seja feita uma conversa com as pessoas que pretendem fazer as reformas, que vão fazer as mudanças, e criem regras utilizando o bom senso, tipo, concentrar o barulho numa hora só do dia, para que permita que no outro período do dia as pessoas possam estudar e trabalhar, porque com reuniões online a pessoa precisa escutar o seu colega, né? Então, são regras que precisam ser levadas em consideração na conversa, porque se elas não conseguem resolver entre elas, isso sim pode chegar no Poder Judiciário. Perfeito, até porque tem que ter uma harmonia dentro de um condomínio, porque a gente trabalha com pessoas, a gente lida com pessoas, né? E uma coisa muito interessante, eu já ouvi bastante até de colegas, conhecidos, dizer, eu moro em um condomínio e acabo alugando minha vaga de garagem para terceiros, né? Uhum. Isso é possível? Tem alguma regra? Como é que funciona? Seja ele residencial ou comercial também, né? Que tem essas vagas de garagens. Certo. Então, isso era uma prática que acontecia anteriormente. Né? Algumas pessoas tinham vagas de garagem, principalmente as pessoas que tinham condomínios na área residencial das cidades, né? Que às vezes uma vaga de garagem no centro da cidade ela tem um valor agregado muito grande e uma facilidade de aluguel. Só que essa situação foi gerando alguns tipos de insegurança junto àquela coletividade daquele condomínio, aqueles condôminos, e isso acabou virando o assunto que foi tratado no Poder Judiciário, e o entendimento do Judiciário é de que hoje não é mais permitido. Então, assim, tu podes alugar a tua vaga de garagem ou até vendê-la
para alguém que seja condômino. A venda e o aluguel de vaga de garagem para terceiros, ela não é mais hoje, no entendimento do Poder Judiciário, permitido. Perfeito. E uma dúvida também constante que a gente, às volta e meia, percebe, né? Aquele condomínio que ele precisa de reformas, né? Então, o síndico, eu imagino que faz uma assembleia, faz uma ata, né? Até para verificar a questão de valores, né? E essa ata, ela, mesmo sendo aprovada em assembleia, ela precisa ser registrada em cartório? Como é que funciona esse espaço de reformas, assim? Poderia nos explicar? Perfeito. Então, assim, vamos separar a pergunta em 2 pontos. A primeira é a questão das reformas, das obras, né? Existem previsto em lei 3 tipos de reforma: as reformas necessárias, as reformas úteis e as reformas voluptuárias. As reformas necessárias são aquelas em que você está só mantendo a estrutura do prédio. Então, essas o síndico pode fazer, inclusive, sem a necessidade de assembleia. Tá? Ou, se o valor for muito elevado, o síndico pode levar isso para uma assembleia apenas para aprovação dos moradores, principalmente se ele precisou usar fundo de reserva, para saber se vai precisar repor o fundo de reserva ou não. As reformas úteis, sem assembleia e aprovação de uma maioria simples, sem necessidade de maiores formalidades junto à ata. Reforma voluptuária, um quórum qualificado de 2/3, também sem necessidade de registro de ata. Em regra, as atas só precisam ser registradas, a ata de eleição do síndico, porque essa precisa ter efeitos contra terceiros, porque ela precisa ser registrada no banco. As outras assembleias, só aprovação em assembleia já basta, porque ela já serve como meio de responsabilizar todos os condôminos. Todos os condôminos. Perfeito, né? Também uma questão sempre que a gente ouve falar, né? É que tem, às vezes, aquele morador inadimplente, né? Então, isso o síndico também consegue proceder, interferir, notificar, ou tem que contratar uma administradora, ou algo parecido assim? Como é que funciona isso? Então, a gente tem elencado entre as obrigações do síndico, por lei, a cobrança da cota condominial, porque é importante, muitas vezes as pessoas compram apartamentos, vão morar em condomínios e elas não sabem dessa responsabilidade, né? O condomínio nada mais é do que uma divisão de moradores que tem cada um a sua casa, a sua unidade, mas dividem áreas comuns. E essas áreas comuns precisam ser mantidas, né? E essa manutenção tem custos. E aí é onde entra as cotas condominiais. Então, quando tu compras um apartamento num condomínio, tu tens já inerente a esse condomínio, porque essa responsabilidade é do imóvel, ela não é do proprietário, ela é do imóvel. Então, se tu vendes o teu apartamento sem pagar a taxa condominial, o novo adquirente, se não souber, vai adquirir essa dívida. Então, assim, ela precisa, e a responsabilidade é do síndico. A contratação de uma empresa de cobrança, ela não é algo obrigatório, mas é algo que traz uma boa prática na administração condominial, porque tira do síndico essa pessoalidade de ter que ir lá no morador e cobrar ele, dizer que ele está devendo, e isso nem todo mundo aceita de bom tom, não é uma prática agradável de ser feita, tanto para quem está cobrando, o síndico, quanto quem está sendo cobrado, né? E em muitos condomínios o síndico também é morador. E aí isso se torna mais delicado ainda, porque além de ser o síndico naquele momento, ele é vizinho. Então, assim, poxa, hoje eu sou síndico, mas amanhã o síndico pode ser você. Então, assim, aí eu hoje como síndico eu estou te cobrando, daqui a pouco tu como síndico está me cobrando. Então, a contratação de uma empresa para fazer a cobrança, ela tira essa possibilidade de conflito, alivia. Perfeito. Todo esse bate-papo é através de financeiro. O condomínio precisa de finanças, né? E eu tenho uma questão até para saber, para entender nossos telespectadores, é que em caso de mudança, Luiz, assim, eu posso chegar e fazer qualquer mudança, porque eu contrato uma empresa para fazer mudança, vai lá no meu condomínio, eu preciso fazer uma mudança para o endereço tal, e aquela transportadora acaba quebrando alguma coisa no condomínio. Quem que é responsável? A empresa ou é o condomínio? Quem que se responsabiliza? Porque de uma certa forma vai ter que arrumar, vai ter que consertar. Claro. E gera custo, né? Então, de quem que seria essa responsabilidade? Perfeito. Então, a gente tem que entender que a mudança, assim como outras situações em que tu utilizas a área comum do prédio, no caso da mudança de escadas, elevadores,
ela vai gerar algum tipo de transtorno para a coletividade. Então, por isso é importante a figura do regimento interno, né, que eu tinha falado anteriormente. É no regimento interno que os condôminos vão estipular regras, seja ela para mudança, para obras ou para utilização de áreas comuns. Então, é no regimento interno que vai estar previsto a questão da mudança, o horário e os dias em que elas podem ocorrer. A relação do condomínio é com o condômino. Se o condômino, na sua mudança, optou por contratar uma empresa para realizar a mudança, e essa empresa causou um dano ao condomínio, seja arranhou um elevador, estragou um piso, alguma coisa, o condomínio, na figura do síndico, vai notificar o condômino, que está saindo ou entrando no condomínio, de que houve um dano e que esse dano precisa ser reparado. Se a empresa que deu causa ao dano tiver que ser responsabilizada, vai ser responsabilizada na relação do condômino com a empresa contratada, porque essa relação ela não existe com o condomínio. O condomínio tem relação com o condômino. E essa relação do condômino com a empresa é um outro contrato. E aí ela tem que ser responsabilizada pelo condômino. Veja só quanta coisa boa, né? Quanta bagagem, né? Para a gente entender que quando a gente passa em um local, é um condomínio, e quanta coisa existe, né? Você que está em casa nos assistindo e que queira administrar seu condomínio, precisa de um síndico preparado, profissional, entre em contato então aqui com o Luiz Otávio, né? Eu gostaria que deixasse seus contatos, telefone, WhatsApp, Instagram, para o pessoal entrar em contato, por favor. Então, ali na tela vocês têm o meu contato, o meu telefone e o WhatsApp também. Então pode entrar em contato a qualquer hora do dia, prontamente eu vou buscar responder. E além disso eu também tenho um Instagram profissional que é LCS_gestão condominial, onde vocês também podem me adicionar e ali vocês vão ter acesso ao conteúdo que eu diariamente publico, e também podem entrar em contato comigo pelo direct para pedir qualquer tipo de informação ou inclusive orçamentos para administrar o seu condomínio. Perfeito, fica uma boa recomendação aí, Luiz Otávio. Quero agradecer sua presença e desejando uma boa semana, e continuamos com o programa Show da Tarde. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. eu só quero é você. Eu vou
Boa tarde a todos, estamos dando início a mais um show da tarde. Hoje, quinta-feira, né? Tá o tempo lá meio nublado lá fora, mas está gostoso a temperatura. Hoje nós trazemos aqui no show da tarde uma pessoa muito especial, tá? Terapeuta Rogério, tá? O homem é fera na terapia e hoje vai trazer bastante coisas que vai nos ajudar. Rogério, eu queria te agradecer primeiramente por você abrir lá na sua agenda um espaço para vir ao show da tarde. Queria te agradecer e gostaria de primeiramente que você falasse um pouquinho da sua formação para nós. Obrigado, Christian. É um prazer estar aqui, né? A gente já não é a primeira vez que a gente vem aqui, mas é sempre um prazer estar aqui. E falar daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto de fazer, é melhor ainda, né? A gente fala disso com muito prazer. Eu sou terapeuta, eu tenho formação em coaching, em hipnose, em constelação, em reprocessamento regenerativo, que é uma técnica que eu venho trabalhando bastante hoje. Além do reprocessamento, a gente trabalha também com mudanças de estado, vamos dizer assim. Eu sou treinador de inteligência emocional, então tudo que refere à inteligência emocional, no que se refere à terapia, é o que eu trabalho, são as minhas formações. Que bacana, né? Um currículo invejável, né, Rogério? É bom. Ô, Rogério, você falou aí de várias coisas ali, mas uma me chamou muita atenção. O que é o reprocessamento regenerativo? O reprocessamento regenerativo é uma técnica que nós usamos para onde você imagina o seguinte: a sua vida inteira, do momento em que você nasce até os dias de hoje, você passar por todos os momentos que te geraram crise, que te geraram tristeza, te geraram traumas, te geraram fobias, enfim, lembranças e situações que aconteceram, né, que te machucam, que te podam, que te limitam hoje, você conseguir resolver isso tudo, passar por todos esses momentos e conseguir reprocessar isso e resolver as situações. Ou seja, você permanece com as lembranças do que aconteceu, só que elas não te machucam mais, elas não te fazem mais mal. Esse é o reprocessamento. E o reprocessamento hoje ele é chamado de uma terapia, de uma técnica, um tratamento. Como é chamado isso? Ele é um protocolo, na verdade é uma terapia, né? Eu tenho um protocolo nele, onde a gente tem 5 fases nesse protocolo, onde a gente passa, são 5 métodos que nós usamos de reprocessamento para chegar ao final dele. Então, é um protocolo, é uma terapia, né? Ela é reconhecida já no país, ela vem sendo usada há em torno de 10 a 15 anos, é uma criação, ela foi criada no Brasil, né? Então, só não foi muito difundida. É uma técnica que não foi muito difundida, diferente, apesar de todos os mitos que existem de hipnose e tal, a hipnose ainda é um pouco mais difundida, vamos dizer assim. A constelação familiar é muito difundida, o reprocessamento bem menos. Bem menos, bacana. Quais os riscos que uma pessoa corre ou pode ocorrer ao fazer uma terapia dessa? O reprocessamento, eu diria que o risco de viver melhor. O risco que ela corre é o risco dela viver melhor, porque não existe um risco dela passar mal numa sessão, não existe adoecer por causa de uma sessão, não existe esse risco. O risco que ela corre é dela passar a viver melhor. Então vamos dizer que pessoas que sofreram de traumas na infância e levam isso no seu dia a dia, né? Então essa seria uma terapia melhor para se fazer, né? Eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa terapia. Eu sou um eterno apaixonado por hipnose, eu gosto muito da hipnose, pelos resultados que a hipnose dá. E eu fui buscar uma terapia, um método, um protocolo que fosse tão ou mais eficiente que a hipnose. E hoje eu consigo provar isso, né? Porque quando falo isso para hipnólogos que não conhecem, dizem assim, é impossível, né? O que mais se conhece de melhor resultado hoje é a hipnose. E eu digo, não, o reprocessamento ele é tão ou mais poderoso. Ele é mais avançado. Ele é mais avançado, é porque ele não deixa ficar nada. É como eu te falei, o protocolo muito bem executado, ele não deixa marcas. Porque, assim, nós trabalhamos como falei, são 5 métodos. Então, a gente trabalha com o método cronológico, que é o método de tempo, depois o somático. Sempre que o teu subconsciente, existe alguma coisa errada no teu inconsciente, no teu subconsciente, ele marca teu corpo.
Então as pessoas relatam que sentem dores no peito, dor no estômago, trava a garganta, dor nas costas, essas coisas todas são marcas que o subconsciente joga no teu corpo. Então a gente trabalha essa parte, depois a gente vai trabalhar as partes, o medo, as fobias, vamos trabalhar a tristeza, a angústia, essa coisa toda. Depois a gente faz uma coisa que dificilmente, pouquíssimos terapeutas fazem hoje, pouquíssimas terapias oferecem isso, que é o reprocessamento futuro. E aí as pessoas me perguntam assim, tá, como é que alguém vai sofrer por alguma coisa que não aconteceu ainda? O número de pessoas hoje que tem pensamentos negativos sobre o futuro delas é imenso. A maioria das pessoas hoje tem medo de ficar sem dinheiro, medo de perder o emprego, medo de perder alguém, medo de violência, medo disso tudo. A gente prepara as pessoas para isso. Rogério, mas vamos dizer assim que 90% das pessoas têm isso, né? Sim. Tem essa, talvez essa palavra não é certa, preocupação, né? Sim. Mas elas ficam prevendo ali, né? O futuro e sofrendo com isso, né? Sofrendo por antecedência. Isso. E hoje essa técnica, esse trabalho, ele consegue fazer com que a pessoa ela deixe um pouco de lado isso, esqueça ou vocês preparam ela para quando chegar lá nesse dia lá que ela está tão adiantando. São as duas coisas, na verdade. Uma delas, ela não vai se preocupar. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos respirando, nós vamos perder pessoas que nós gostamos, nós vamos nos decepcionar com pessoas, nós vamos passar por situações difíceis, de qualquer forma, né? Se preocupar com isso antecipadamente não vai resolver nada. Quando acontecer, você conseguir lidar isso com mais inteligência e sofrer menos, essa é a questão. Então você faz as duas coisas, você prepara para que a pessoa esteja preparada para passar por essas situações difíceis, certo? E ela para de se preocupar com isso. Ela não se preocupa com isso, ela não sofre por antecedência por as coisas acontecerem. E se acontecerem, ela vai sofrer menos, ela vai saber lidar um pouco melhor com isso. Não é questão, muita gente pergunta, mas eu vou ficar insensível à situação. Não é nada disso. Você vai sofrer no momento que tiver que sofrer, vai passar pelo luto no momento que tiver que passar o luto e vai aprender a fazer isso. Entende? Vai passar por aquilo que precisa passar. Mas isso não precisa deixar marcas profundas para atrasar a vida dela lá na frente, entende? E depois disso tudo, só para finalizar, a gente faz uma potencialização disso tudo. Faz um empoderamento dessa pessoa para ela encarar a vida. Essa é a terapia, o protocolo completo. Perfeito. Por mais que você já falou aí bastante coisas voltadas à terapia, por que você acha que todas as pessoas, mais ou menos, ou a maioria das pessoas, deveriam conhecer esse processo? Eu te diria não conhecer, mas passar por ele. Passar por ele. Passar por ele. Passar por ele por motivos muito, muito simples. Tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo por coisas que aconteceram lá na infância que não conseguem entender. Tem pessoas que ficam uma vida inteira presas a um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, por questões de crenças que elas trazem lá de trás. Pessoas que não conseguem ter sucesso financeiro porque têm crenças de pobreza, crenças que não conseguem vencer por humilhação que passaram, por situações difíceis que passaram, por não conseguir, de repente, ter mais do que os pais tiveram, né? Mostrar sucesso, ter sucesso. Tem muita gente que tem medo do sucesso, medo de ganhar dinheiro, medo de ser feliz financeiramente, medo de ser feliz num relacionamento. Se prendem a relacionamentos, se prendem a rótulos em função de não conhecerem, de não conseguirem se livrar de coisas do passado. E o bom de tudo, Rogério, é a sua formação, né? Que a gente consegue observar ali como coach, né? Como hipnose ali e também com essa técnica ali. Então isso aí você consegue ter consegue avançar bem, né? No tratamento, né? Eu queria que você falasse qual é a diferença do hipnose e do reprocessamento regenerativo. Perfeito. Essa é uma pergunta muito que se faz muito, né? Vamos dizer o seguinte: a hipnose você vai resolver um problema pontual, você vai pensar um problema.
Qual é o problema que o Christian tem, por exemplo? O Christian tem um problema de depressão, por exemplo. Então, de gagueira, vamos usar. Vamos dizer que seja. Você tem esse problema, ok. A gente vai identificar quando começou esse problema, qual foi a origem desse problema, vai lá e sana esse problema, vai lá e resolve esse problema, ok? Pincei esse problema. Resolvido? Resolvido. Beleza. Mas por que ele tinha esse problema? Aí a questão é, por que ele tinha esse problema? Ele tinha esse problema ou ele vem tendo problemas de se irritar muito facilmente porque o terreno está fértil. Por que o terreno está fértil? Porque algumas coisas aconteceram lá atrás que propiciaram que esse terreno fosse fértil para isso, entende? Entendi. Então, na hipnose, o que eu vou fazer? Eu vou lá e pinço um desses problemas, certo? O reprocessamento é eficiente? Super eficiente, beleza. O reprocessamento, a gente passa por todas as fases, você passa por uma fase inteira da sua vida. Tanto é que hoje, o que eu sugiro para a maioria dos meus clientes é fazer um tratamento que eu chamo de hipnorreprocessamento. Ou seja, eu uso a hipnose para resolver o problema atual que mais está incomodando agora, e depois a gente entra com o reprocessamento, onde a gente vai fazer toda uma questão, vai passar fase a fase da vida, momento a momento da vida que foi ruim, que foi prejudicial, que trouxe trauma, que trouxe crenças limitantes, e vai resolver isso. E aí você chega ao final do processo com tudo certo, pronto para seguir a sua vida muito mais feliz, muito mais leve do que era antes. Rogério, e nos conta mais ou menos quanto tempo de sessões, né, é realizada. Eu sei que vai depender de cada caso, mas se vê estudos que se fala que em poucas sessões ou até nas primeiras a pessoa já tem um grande resultado e também acaba já atingindo e melhorando outras áreas da sua vida. Isso é de fato? É fato. Hoje, dependendo da idade, é que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O que machuca uma pessoa, o que causa trauma numa pessoa, não é o mesmo que causa na outra. A forma como uma reprocessa é diferente da outra, entende? Mas hoje, assim, entre 8 e 12 sessões, se não forem traumas muito, muito, muito severos, a gente consegue resolver. A gente já resolveu traumas em situações inteiras em 8 semanas, em 8 sessões. As sessões são semanais, normalmente são sessões de 1 hora, elas podem ser presenciais, elas podem ser virtuais, online, né? Aí com o advento da Covid, e a gente já vinha trabalhando online, na verdade, fazendo terapias, né? Tem gente que me diz assim, mas fazer uma terapia online, como assim? É possível, desde que você tem uma internet, que tem um celular ou um computador e um fone de ouvido, você consegue fazer. É a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa. É claro que quando eu tenho a pessoa na minha frente presencialmente, eu consigo observar algumas outras coisas, né? Eu consigo observar o modo como ela reprocessa enquanto ela está reprocessando, se ela está realmente alinhada, tal, sabe? Então tem uma série de coisas. Um olhar clínico. Exatamente isso. Mas é possível fazer online? É possível fazer online. Dá resultado? Dá resultado. Esse resultado que você acabou falou é do reprocessamento regenerativo e da hipnose. Dos dois juntos. Os dois juntos, né? Como eu te digo, a hipnose você vai e resolve um problema e sai com aquele problema resolvido normalmente duas sessões. Em 1, 2 sessões normalmente se resolve isso, tá? O reprocessamento é um período um pouquinho mais longo, porque aí não é um problema, né? Eu pego toda uma vida para reprocessar. Então você reprocessa aí 5 anos da sua vida em 1 hora. E Rogério, a pergunta que fica, esse tratamento hoje ele é usado algum medicamento, algum chá, um exercício? Como que é feito para esclarecer melhor para todas as pessoas que nos assistem? Nada de medicamento, nada. A gente trabalha só com exercício de respiração, né, com exercício de respiração e mais nada. No meu consultório hoje eu tenho água e café para quem quiser. Mais nada, não receito um medicamento, nem floral, nem nada, absolutamente nada. Ô, Rogério, o nosso tempo está quase esgotando, mas tira mais uma dúvida minha. A hipnose, ela tem algumas fases ou não? Porque a gente vê aquelas hipnose que a pessoa sai fora de si e, por exemplo, eu sou homem, daqui a pouco eu estou falando como mulher. Fala para nós esses tipos de fase de hipnose ou é a mesma hipnose da qual você exerce?
É que a hipnose, ela tem variantes, né? Então você pode usar a hipnose para diversão, hipnose de palco. Eu já fiz muita hipnose de rua, ir para a rua para apresentar, para divulgar. Então a gente faz brincadeiras com as pessoas que estão passando, mas são brincadeiras, né? Algumas brincadeiras que foram feitas antigamente, em algum tempo atrás, acabaram prejudicando isso, né? Porque as pessoas acabam fazendo coisas que não eram legais. Assim, na minha opinião, eu sempre digo, o contrato que eu faço com as pessoas que eu vou trabalhar, eu digo para elas o seguinte: eu preciso que você siga os meus comandos e que você tenha a segurança que eu não vou fazer nada com você, não vou te levar, te propiciar nada que eu não proporcionaria às minhas filhas. Entende? Então, esse é o meu contrato com as pessoas. E aí existe a hipnose clínica, que é com a qual eu trabalho, né? Que é para resolver os problemas, para a resolução de problemas. E hoje, para ser bem rápido ali, quem são as pessoas que podem fazer essa terapia? Todas as pessoas. Não existe limitação. A partir de uma criança de 5 anos a uma pessoa de 80, de 90, não existe. Tenho problema disso, tenho problema daquilo. Depende do problema. A gente vai sentar, vai conversar, vai fazer uma anamnese para saber qual é o problema, mas não existe uma limitação de absolutamente nada. Desde que a pessoa consiga se expressar, pensar, está valendo. Não pode fazer. Nós queremos, Rogério, te agradecer pela tua presença aqui no Show da Tarde. Acredito que já está na telinha lá sua rede social, lá o teu WhatsApp. Te agradecer por você abrir um espaço e vir aqui mais uma vez aqui no Show da Tarde. Muito obrigado. Cristian, eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo é
sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que mora o perigo, ai que eu caio lindo. Ai que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu só quero é você. Madalena, Madalena.
Olá você, obrigado pela sua super companhia. Hoje é sexta-feira, show da tarde Primeira TV, e a gente vai dando continuidade aqui ao nosso programa. E hoje o nosso assunto tá muito bacana, porque eu estava aqui no making off já conversando, e eu tô até emocionada aqui de estar conversando. Boa tarde, Laércio. Boa tarde, Keila. Boa tarde. Uma honra estar aqui com você, com teus espectadores. Legal. Uma honra ter você aqui para a gente bater um bate-papo hoje aqui numa sexta-feira. Laércio Santos, você nosso ouvinte, instrutor da Fundação Napoleão Hill, Escola de Executivos. Então, você quer saber mais? Fica aqui com a gente que você vai ouvir tudo de bom. Laércio, a gente começa assim, vamos se apresentando. Conta um pouco de ti para nós, porque o nosso ouvinte ele é sempre muito atento aqui, e eu também. A minha carreira, eu comecei na época como funcionário público, e em determinada ocasião alguém disse assim numa palestra, disse assim: se você não gosta do que você está recebendo, vai ver se o mercado te paga mais. Olha. E eu na época fui funcionário público, fiz um currículo bonito e fui. Fui para o mercado, entreguei o meu currículo, e naquela ocasião ninguém, nem sequer, não teve nenhum RH que sequer me mandou uma resposta assim do tipo: obrigado por enviar o seu currículo. Olha só. Eu assim, caramba, ninguém me quer. Desafiador. Então aí eu decidi, o que eu posso fazer é ser o melhor onde eu estou. Olha só. Decidi que seria um bom funcionário público e comecei a me especializar, fazer muitos cursos, muitos treinamentos. E acabou que nessa onda me apaixonei por treinamentos e estou até hoje. Que bacana. Fazem mais de 25 anos que eu estou nessa lida. Que bacana. Logo ontem. Laércio, eu dei uma pincelada contigo e você realmente, você trabalha treinando pessoas. O que você faz? Conta para nós. Isso é. O Mastermind é uma escola de executivos. Nós desenvolvemos habilidades e treinamos as pessoas que são líderes, que estão em ascensão em suas carreiras, e pessoas que querem maximizar os seus resultados, fazendo com que elas descubram dentro delas o que precisa ser desenvolvido e como desenvolver isso, que é o grande desafio. É o grande desafio. E um dos grandes desafios que eu vejo que as pessoas têm é o medo. Isso você nos ajuda, porque antes mesmo aqui do nosso bate-papo, o nosso ouvinte ele sempre fala sobre o medo. Então, assim, eu já venho aqui com essa pergunta. Tudo tem solução, não é? Tem no treinamento, tem essa forma de lidar e a pessoa expandir, tirando esse medo. Como que funciona? Conta para nós um pouquinho só. Bacana, né? A questão do medo, porque o que acontece? Hoje as pessoas, o mercado não faz graça para ninguém. O mercado não quer saber se você é tímido, o mercado não quer saber se você tem medo de alguma coisa. Se você não está apto para aquela função, o mercado vai te expurgar de qualquer jeito. Essa é a verdade. Exatamente. Então, quando eu descubro que eu tenho um determinado medo, a minha função é superar esse medo. Seja ele medo de altura, seja ele medo de falar em público. Não importa, né? Então, Napoleão Hill ele fala muito sobre essa questão do medo, porque é o medo que nos limita. E o que nós fazemos é, muitas vezes, mostrar para a pessoa que o medo ela pode existir, mas a coragem não é a ausência de medo, é eu ter capacidade de enfrentar os medos. Então, na verdade, assim, a gente treinando, é um treinamento. Uhum. E esse treinamento você nos dá, Laércio. Você nos dá esse treinamento, né? Eu sei que agora vai começar a partir do mês que vem. Isso, nós temos, assim, vamos pegar aqui, falando do medo, vamos falar que o medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Sim. E algumas pessoas não prosperam nas suas carreiras porque são tímidas. Aí tem medo de falar numa reunião, tem medo de atender o cliente, tem medo de tomar uma decisão, tem medo de liderar as pessoas. E isso afeta a carreira de muita gente. Sim. Muitos empresários têm medo de se expressar e o cliente precisa disso. Sim. Ainda mais em momentos de rede social, em épocas em que a tua exposição é que vende o teu produto.
Então, o que nós fazemos nós montamos grupos de empresários, grupos de interessados que queiram desenvolver a habilidade e perder o medo em algumas áreas. Por exemplo, em vendas. Treinamos técnicas, porque quando você desenvolve técnica, você aumenta a tua coragem. Sim. Ao mesmo tempo que a metodologia de Napoleão Hill ajuda você a superar a tua timidez, o teu medo de se expressar. Porque um vendedor, por exemplo, com medo, ele vai ter mais dificuldade para vender. Com certeza. Por outro lado, você falou em setembro. Em setembro nós temos um treinamento de 3 meses que vai trabalhar a liderança, a inteligência emocional e a comunicação eficaz. Então vamos treinar tudo que se refere à oratória dentro desse programa, vamos treinar tudo que se refere à liderança e tudo que se refere à inteligência emocional. Bacana. Um programa completo, onde a pessoa vai fazer uma autoavaliação, reconhecer suas virtudes, reconhecer os seus pontos de fraqueza e como superar cada um deles. Bacana. E aí sim, aí a pessoa vai aos pouquinhos se superando. E os resultados são ótimos. Nossos resultados são de 98,7% de satisfação. Olha que bacana, bem pouquinho. Perfeito. Laércio, eu percebo que, e é até assim, a título de mais conhecimento, que muitos empresários, eles também têm uma dificuldade, e eu vejo isso na enquete que eu fiz, eles têm uma dificuldade aí de conversar, de realmente se expor, e acabam colocando funcionário nas empresas, e o funcionário se destaca, e depois eles também perdem as rédeas. Então, eu acredito que esse seria um curso excelente para esse empresário que está realmente precisando, e eu acho que não tem idade, né, Laércio? Eu acho que a partir do momento que a pessoa quer, ela vai. Isso, é bacana essa pergunta, porque até permite a gente falar assim. Nós temos participantes que às vezes vêm para dentro da sala com 18 anos. E muitas pessoas que vêm assim já com experiência no mercado, que eles vêm nos dizendo assim, eu precisava ter conhecido esse treinamento há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Por quê? Porque a pessoa, quando ela descobre ferramentas para melhorar a sua performance, é nossa obrigação. Se eu sei que eu tenho medo de alguma coisa, medo de tomar decisão, medo de comandar a minha equipe, minha obrigação é superar esse medo. Precisa de orientação. Sozinho não vai rolar. Tem que ter uma orientação. Ela precisa de orientação. Laércio, então assim, você dá esse curso, a pessoa fica com você 3 meses e tem a possibilidade de você ver que essa pessoa em 3 meses não surtiu muito efeito? Acontece isso? É muito difícil. É difícil. É muito difícil a pessoa não se superar. Essa semana encerramos uma turma em São João Batista e assim os resultados são incríveis. A pessoa que às vezes ela chega assim que a mão chega a travar de nervosa no início e no final ela está segurando um microfone, falando na frente de uma plateia e se sentindo bem. Olha que bacana. Porque a metodologia existe há mais de 100 anos. E eu sempre digo assim, o tempo é o maior de todos os carrascos, ele não faz graça para ninguém, e tudo que não é bom, o tempo esconde. O Mastermind existe há mais de 100 anos, existe desde 1908. E está aí, mais de 160 países. No Brasil, está há mais de 20 anos, somos aí em torno de 200 instrutores, foram mais de 5.500 turmas no Brasil já. Que bacana. Com um índice, com tudo isso, ainda um índice de 98,7% de satisfação, significa que o resultado realmente acontece. Excelente, ele acontece, não tenho dúvida. Você é o nosso ouvinte, hoje é sexta-feira aqui na Primeira TV Show da Tarde. Laércio Santos, instrutor da Fundação Napoleão Hill, Escola de Executivos. Você que é empresário, você também que não é empresário. Fica aqui com a gente, ouve, volta aqui todas as informações. O Laércio está conversando aqui com a gente, está contando aqui como superar esse medo de falar em público, a inteligência emocional que conta muito. Conta um pouquinho aqui para nós sobre a inteligência emocional. Eu vejo que as pessoas, o emocional delas, eu não sei se é por conta também da pandemia, Laércio, que as pessoas elas ficaram com um pouco mais de medo, é o que eu consigo ver no dia a dia, ou isso, na verdade, não tem muito a ver? Isso é importante a gente falar, né? Porque quando a gente fala em inteligência emocional, a inteligência emocional vai muito mais do que romper as nossas limitações.
né? Às vezes a gente começa a se autoavaliar e quando as técnicas de neurociência hoje em dia, elas começam a mostrar que as tuas emoções é que vão fazer a diferença no teu dia a dia. E você precisa trabalhar são as tuas emoções. Porque às vezes eu estou emocionalmente bem, mas eu estou parado, estacionado no tempo. Isso me deixa numa zona de conforto, mas ao mesmo tempo que me deixa na zona de conforto, faz eu não prosperar. Por outro lado, de repente eu começo a ficar triste com alguma coisa porque o resultado não está acontecendo e mesmo assim eu não consigo me movimentar. Isso me gera um momento de frustração. A frustração gera depressão. Exato. E por outro lado, ainda você pode começar a se movimentar e você fica insatisfeito, mas a insatisfação gera raiva, e a raiva controlada é a emoção que gera produção. Olha só. Então, quando a gente começa a entender o movimento das emoções e como isso influencia no nosso emocional, aí a gente começa a entender por que eu tenho dificuldade de ter resultado ou por que eu posso ter um resultado melhor. Como fazer isso? Aí, para isso, eu preciso entender as emoções. Olha aí. Você, nosso ouvinte, olha, eu gostaria de ficar aqui conversando a tarde toda, que o assunto está muito bom. Eu não sei se ficou aqui na nossa vinheta, eu não olhei aqui para ver se ficou como te encontrar, Laércio. Pode falar para nós, porque nós estamos aqui chegando nos minutinhos final, mas eu sei que esse curso é perfeito, Escola de Executivos, que eu também vou super indicar, e para o nosso ouvinte saber como te encontra. Aqui na região da Grande Florianópolis, sul de Santa Catarina, você pode procurar no Instagram, por exemplo, Mastermind Florianópolis. Perfeito. Ou através de um e-mail, laercio@mastermind.com.br. Bacana. Laércio, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu gostaria de conversar a tarde inteira e o nosso ouvinte ia ficar ouvindo. Eu tenho certeza. É um prazer ter aqui conosco. E você, o nosso ouvinte, fica aqui conosco que tem mais. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído, é que vale a pena.
when we're feeling small, when tears are in your eyes, are you dry them all? I'm on your side. Oh, when time is gone, and friends just can't be found, like your breeze over trouble water. Are you in me down, like your breeze over trouble water? Are you lay me down? When you're down and out, when you're on the street, when evenings fall so hard, are you comfort you? I take your part. Oh, in time is gone, and pain is all around, like your breeze over trouble water. While you lay me down, like your breeze over trouble water. Are you lay me down? Say your silver girl, say on by. Your time has come to shine, all your dreams are on the edge. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like your bridge over troubled water. Are you ease your mind, like your breeze